Olá, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui na nossa lição do módulo 2 da certificação da Microsoft AZ900. O que vamos abordar aqui, né? Vamos abordar os principais serviços do Azure, né? Os serviços core do Azure nesse módulo 2. Então vamos lá. O que vamos abordar aqui? O que vamos aprender, né? Os conceitos sobre componentes e arquitetura do Azure, né? Como regiões e zona de disponibilidade, as assinaturas e os grupos de recursos, os serviços core, né, como de computação, rede, armazenamento e banco de dados. Então vamos lá entender componentes e suas arquiteturas. Vamos descrever aqui sobre as regiões e regiões pares, a zona de disponibilidade, Azure Resource, são os recursos do Azure, Resource Groups, né, grupos de recursos, Azure Resource Manager, que é o gerenciador de recursos do Azure, as assinaturas e o Azure Management Groups, né, que é o gerenciamento de grupos do Azure. Então vamos lá. Regiões, vamos ver o que ele está dizendo aqui primeiro. Azure oferece mais regiões que qualquer outro provedor de nuvem. São mais de 60 regiões representado por 140 países. Então, esse é o mapa global dos data centers que forma exatamente o Azure. O Azure possui diversos data centers espalhados globalmente para poder atender às demandas em diversas localizações. Então, essa é a proposta inicial do serviço de nuvem. Você, em qualquer lugar, você consegue prover seu serviço, não importa onde você esteja. Tá? Continuando aqui, as regiões são feitas por um ou mais data centers, uma próxima da outra. Ela provê flexibilidade e escala e reduz a latência, e preserva a residência dos dados oferecidos em conformidades. Tá? Esse conformidade, geralmente, muitas empresas como banco, né, setores financeiros, né, eles seguem uma série de exigências aí de conformidades, como dados têm que ser mantidos no próprio país e tudo mais aí. Então, regiões pares, né? Então, cada região, ele tem uma região par, onde alguns serviços são replicados. Nesse caso aqui, um exemplo, né? O North Central US, a região par dele é South Central US. Somente o Brasil, com todos esses aqui, a região par dele fica no outro país. Então, fica no South Central US, tá? Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui. São aproximadamente 300 milhas, né, que são separadas entre as regiões pares. Algumas replicações são automáticas para alguns serviços. As regiões de recuperação ela é priorizada no evento de catástrofe, caso esteja fora. E as atualizações são feitas sequencialmente para minimizar o downtime. Downtime que diz assim, o que ele quer dizer com isso é indisponibilidade, tá? A gente vai usar muito esse termo aí. Perfeito. E aqui algumas opções de disponibilidade, né? O que seria essa SLA nessas opções? Seria a quantidade de tempo de que seu serviço ficaria indisponível, né? Caso ocorra algum imprevisto. Então, nesse caso, SLA, que é o Service Level Agreement, já em português seria nível de nível de serviço acordado, que é o que garante que sua aplicação ou seu serviço ou seus recursos ficariam indisponíveis por X tempo. Então, nesse caso, por X tempo não, desculpa, ele ficaria disponível por X porcentagem. Então, digamos aqui, eu tenho 99,9%, se uma VM com um armazenamento premium, ele ficará disponível, ou seja, eu tenho 99,9% de garantia que aquele seu serviço ficará disponível, essa sua VM. Já no algo mais parrudo, digamos assim, digamos que eu tenho uma região que é composta por 3 data centers, e eu tenho lá meus serviços replicados nesses 3 data centers. Aí sim eu posso garantir que ficará disponível por 99,99%, certo? E o mais robusto de todos, que é multi-regiões, eu tenho uma região com 3 data centers e meus dados é replicado em outra região com mais 3 data centers. Aí sim é o absurdo SLA, né? Aí garante até 100% de disponibilidade aí, tá?
Só uma nota, porque quanto mais tempo de disponibilidade que a sua aplicação ou serviço tiver disponível, mais caro será esse preço, tá? A Microsoft Azure fornece uma série de serviços de disponibilidade, mas é cobrado por isso, perfeito? Zona de disponibilidade, né? O que é uma zona de disponibilidade? É uma região constituída por 3 data centers. Então, no caso aqui, nesse desenho, ele está mostrando a zona 1, né, que seria o data center 1, onde está destacado em azul seria a minha aplicação. Ele está replicando essa mesma aplicação no data center 2 e ele está replicando essa mesma aplicação no data center 3. Então, perceba que eles estão replicando entre si numa mesma região, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele provê proteção contra downtime caso haja uma falha no data center. Os data centers são fisicamente separados numa mesma região. E cada data center é equipado com a energia independente, resfriamento e rede, e eles são conectados através de uma fibra ótica de altíssima velocidade. Tá? Então, a replicação ela é feroz mesmo, tá? A fibra ótica no data center do Azure são super rápida, oferecendo esse tipo de replicação numa mesma região, tá? Então, isso se resume à zona de disponibilidade. Então, recursos do Azure. Os recursos do Azure são componentes como armazenamento, máquinas virtuais, redes que são disponíveis para construir soluções em nuvem, tá? Então, isso aqui é alguns componentes, né, que ele mostra que tem dentro do Azure. Os grupos de recursos. O grupo de recursos é um container para gerenciar e agregar os recursos de uma simples unidade. Então, quando você for fazer algum tipo de provisionar algum tipo de serviço, pode ser uma máquina virtual, ou pode ser uma hospedagem de site, ou algo que você vai desenvolver algum aplicativo, obrigatoriamente você tem que ter um grupo de recursos, porque é um dos pré-requisitos que ele irá solicitar. Lógico, depois da assinatura, é o grupo de recursos, onde ele irá alocar os seus recursos. Ele precisa alocar de forma lógica os seus recursos. Então, o que ele está dizendo aqui abaixo? Os recursos podem existir em somente um grupo de recursos. Eu vou dar um exemplo aqui, digamos que eu tenho essa VM aqui, e eu não posso ter essa mesma VM em 2 grupos de recursos diferentes, tá? Ou parte dela, que nem a VM é composta por 7 índices, ou parte dela, tipo, eu tenho 3 índices num grupo de recursos e tenho os outros 4 no outro grupo de recursos. Não tem como. Obrigatoriamente, ela tem que estar no único grupo de recursos. O recurso pode existir em diferentes regiões. Sim, aqui no caso eu tenho meu web mais o banco de dados, ele está nos Estados Unidos, eu tenho minha VM que está no Brasil e eu tenho meu armazenamento que está na Europa. É possível sim, tá? Não tem problema nenhum. O recurso pode ser movido para diferentes grupos de recursos. Nesse caso aqui, nota que eu tenho 2 estratégias, né? Mais comum essa daqui, né? Que o pessoal acaba adotando todos os recursos num único grupo de recursos. Ou eu posso estar quebrando isso. Vou pegar aqui meu banco, meu web IDB, criar um grupo de recursos, minha máquina virtual no grupo de recursos e o meu armazenamento no outro grupo de recursos. Caso eu queira pegar essa máquina virtual e migrar para o web IDB, para outro grupo de recursos, sim, é possível e vai estar funcionando da mesma forma, sem problemas nenhum. Da mesma forma que se eu pegar meu armazenamento e migrar todos eles para o grupo de recursos onde está meu web IDB. Beleza? E as aplicações podem utilizar múltiplos grupos de recursos. Vou dar um exemplo aqui do web IDB. Digamos que a minha aplicação, eu tenho, por exemplo, o web num grupo de recursos, eu tenho meu banco de dados num outro grupo de recursos, e eu tenho a parte do meu código num outro grupo de recursos. Sim, é possível. Isso não impede dele estar funcionando. Perfeito? Então, vamos lá. Azure Resource Manager, né, que é justamente o gestor de recursos do Azure. O Azure praticamente é isso aqui, tá, gente? É isso aqui que resume o Azure. O que a gente vai mais fazer aqui, a forma de acesso do Azure é via portal. Né? Você acessa lá o portalazure.com, portal.azure.com, e esse meio de acesso mais comum. Depois eu tenho outro via através de código, né, via PowerShell, ou através de CLI, também linha de comando, e REST APIs via API, que eu posso estar vinculando dentro do Azure. Então, nesse caso, o que ele está dizendo aqui? O Azure Resource Manager, na ARM, provê um gerenciamento de camadas e habilita você a atualizar
e deletar os recursos na sua assinatura do Azure. Então, nesse caso, eu acessei o portal e eu estou criando lá um grupo de recurso, vou criar uma máquina virtual, preenchi o formulário, ele pegou esse formulário e mandou para o ARM. O ARM verifica que eu estou autenticado e eu tenho permissões para poder prover recursos, e nisso ele me preenche esse formulário e me traz os recursos posteriormente, sem problema nenhum, e acaba me entregando tudo isso. Beleza? As assinaturas, né? Uma assinatura provê que você autentique e autoriza acesso através da conta do Azure. E aqui abaixo ele diz sobre a borda de cobrança, né? Que você pode gerar separadamente o reporte de cobranças, invoice, para cada assinatura, e também controlar a borda de acesso, né? O gerenciamento e controle de acesso dos recursos que o usuário pode provisionar com uma específica assinatura. Beleza, você foi lá, criou uma assinatura do Azure e você começa por aqui. Nota que tem um cartãozinho de crédito, validou sua identificação e pronto, você criou sua assinatura. Beleza. Até então você é o proprietário, você é o criador, você é o cara top aí da assinatura. E com isso você quer que dá permissão para outras pessoas. Então, a partir daqui que você começa a conceder permissões, né? Ou você concede permissão para gerenciar no geral, ou você acaba fazendo que nem ele está mostrando aqui. Eu acabo quebrando isso. Eu crio as outras subassinaturas, né? A subscription, uma de dev, de teste e de produção. E a partir daí eu dou permissões para quem for responsável para cada assinatura. Qual que é a vantagem disso? A cobrança chega de forma individual. Vai chegar a cobrança só do dev, vai chegar a cobrança só de teste, vai chegar a cobrança de produção. Por que isso? Tem muitas empresas que eles têm uma verba já provisionada para cada um. Então, eles vão cuidar dessa verba de acordo com a necessidade deles. Eles vão lá montar uma máquina virtual, um Azure Function, eu vou adotar um app service, e dali eles vão controlar esses gastos dentro do Azure através das assinaturas. Beleza? Grupos de gerenciamento. Gerenciamento de grupo, desculpa. Nesse caso aqui, o que eu faço? É aquele mesmo modelo que segue anteriormente, né, que eu acabei quebrando, né? Criei uma de dev, de teste e produção, tá? Aqui é da mesma forma. Vamos ler aqui antes. O gerenciamento de grupos, né? Ele pode incluir múltiplas assinaturas do Azure. As assinaturas herdam condições aplicadas para o gerenciamento, para o grupo de gerenciamento. E o grupo de gerenciamento pode suportar até 10.000 grupos num simples diretório. E um grupo de gerenciamento pode ter de 3 a 6 níveis por departamento, tá? Vou explicar isso aqui certinho para vocês, né? Então, nesse caso aqui, o grupo de recursos, ele contém múltiplas assinaturas, né? Subscription. Então, nesse caso, tem a minha assinatura root e eu quebrei nesses dois aqui. Quebrei aqui dev e teste, tá? E a partir daqui eu comecei a criar meus recursos. Aqui é o grupo de recursos. E aqui são meus recursos que eu acabei provisionando. Da mesma forma aqui, criei um grupo de recursos e acabei provisionando esse recurso aqui, certo? Então, quando eu informo aqui que a subscription eles herdam as condições aplicadas, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu aplico uma regra aqui, dizendo assim, o pessoal deve, vocês só vão poder criar recursos, qualquer tipo de recurso computacional, somente no Brasil. Então, daqui para baixo, ele vai pegar toda essa regrinha, tá? Então, ele só vai criar tudo que é recurso no Brasil. Aqui, no caso, ele vai poder criar em qualquer outra região, porque não tem essa regra aplicada. Mas se porventura aplica essa regra aqui em cima, as duas subscriptions vão pegar essa regra, porque eles herdam essas regras aplicadas, tá? Então, eles vão passar a obedecer isso a partir dali. Perfeito? Então, vamos entender um pouco sobre os produtos, carga de trabalhos, né? Produtos do core do Azure. Então, beleza. Vamos descrever aqui, nessa primeira parte, ele está dizendo os recursos computacionais, né? Como máquinas virtuais, Azure App Service, Azure Container Instance, Azure Kubernetes Service e o Azure Virtual Desktop. Aqui abaixo já vai se tratar da parte de rede, que é Virtual Networks, VPN Gateway, Virtual Network Peering e o Express Route. Aqui abaixo já é parte de armazenamento, né, Container Blob Storage, Disk Storage, File Storage e Storage Tiles, né, que são as camadas de armazenamento. E aqui é a parte de banco de dados, Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL
e o SQL Managed Instance e o Azure Marketplace. Beleza? Vamos lá. Aqui são os recursos de computação dentro do Azure, tá? E aqui que ele está dizendo, a computação do Azure, eles são entregues por demanda. Os serviços de computação são providos, os serviços de computação são providos, né, os recursos como disco, processadores, memória, rede e sistema operacional. Então aqui temos alguns exemplos, como máquina virtual, App Service, que é hospedagem de site, Container Instance, né, que é uma nova forma de estar virtualizando ambientes, máquinas virtuais. Aqui ele vai estar orquestrando, né, o Container Instance, né, o Azure Kubernetes e o Azure Virtual Desktop. Vamos começar pelo mais comum deles, que é justamente uma máquina virtual, né? Todo mundo que migra para o Azure, a primeira coisa que eles criam é justamente uma máquina virtual, né? E o que ele diz aqui? O Azure Virtual Machine é um software que emula um computador físico, né? Ele inclui um processador virtual, memória, armazenamento e rede. Ele é oferecido na estrutura as a Service, né? Que provê total controle e customização. Essa customização que ele diz é: você tem o total controle da máquina, você pode aumentar a memória, pode colocar mais disco e assim por diante. Azure App Service, né? O Azure App Service ele é totalmente gerenciado, uma plataforma totalmente gerenciada para construção e escala de serviços webs e APIs, né? Para você criar APIs rapidamente, né? Quickly. Deixa eu voltar lá. E aqui ele trabalha com .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python ou PHP. Ele é oferecido como plataforma as a service, né, uma grade de performance empresarial, né, enterprise, que tenha segurança e conformidades requeridas. O Azure Container Service, né, o Azure Container Service é um ambiente virtualizado, né, que não requer um sistema operacional para o gerenciamento e pode responder às alterações sob demanda. Então, como eu falei anteriormente, o Azure Container Instance é uma alternativa das VMs, só que diferentemente das VMs, você não requer a administração do sistema operacional. Você virtualiza a sua aplicação. Digamos que eu tenho um site. Na VM, eu subo lá o sistema operacional, depois eu subo um serviço do IIS, e dali eu crio meu site. Já no Container Instance, não. Eu já configuro meu site direto. Então, dali eu construo meu site dentro do container. Isso deixa a aplicação bem mais leve, o tempo de reinicialização é bem mais rápido e eu consigo colocar isso dentro de uma caixinha, digamos assim. Imagine você com a sua aplicação dentro da caixinha e onde você colocar essa sua aplicação vai funcionar da mesma forma. Tá? Então vamos só continuar indo aqui, né? O Azure Container Instance, né? Ele é oferecido como plataforma as a service. Ele roda como um container, né? Que não precisa gerenciar uma máquina virtual ou serviços adicionais, certo? E na sequência, o Azure Kubernetes Service, ele serve para orquestrar esses serviços de containers, né? Para distribuir arquiteturas em grandes volumes de container. Digamos que eu tenho um containerzinho aqui, mas ao mesmo tempo eu crio vários containers. Quando esses containers ficam grandes, aí o Azure Kubernetes entra para poder orquestrar tudo isso aí. Beleza? O Azure Virtual Desktop é um desktop virtualizado, né, que roda na nuvem. Ele cria um desktop totalmente virtualizado, um ambiente que tem que rodar um gateway, um servidor adicional, né? Na verdade, você roda um servidor adicional por trás, é um sistema operacional que vai fazer essa gestão da virtualização do desktop. Você publica ilimitadamente grandes pools de host, né, ou de máquinas para comandar diversas cargas de trabalho e reduz o custo com pool, né? Pool que ele diz com diversas máquinas e com um recurso de multisseção. Então, nesse caso aqui, lógico, tem sistema operacionais específico para isso, tá? Esse ambiente de Virtual Desktop é entregado através do navegador. É maravilhoso isso, imagine. Você acessa uma máquina virtual através do Google Chrome, através do Edge, menos o Internet Explorer, né? Porque ele deixou, esse ano de 2022, ele já não tem mais suporte, né? Já ficou obsoleto. Mas todos os navegadores modernos suportam o Azure Virtual Desktop. É fantástico, você tem uma máquina virtual lá através do navegador. É muito bom isso. E aqui no caso reduz o custo, né? Porque os sistemas operacionais, por exemplo, tem o Windows 10, o Windows 11 até o Windows 7 multi-session. Então, no único sistema operacional multi-session, você cria
vários virtual desktop ao invés de ter várias máquinas. Imagina, você tem 10 máquinas para poder oferecer para o pessoal, com uma única máquina você oferece 10 ambientes virtualizados, certo? É muito mais prático e mais barato. Se tratando da parte de redes, né, Azure Network Service, eu tenho aqui Virtual Network, a VNet, habilita os recursos do Azure para se comunicar com outros recursos, ou na internet, ou com redes on-premise. Isso aqui, gente, é fabuloso, tá? Eu posso dizer com muita propriedade, porque você não vai mexer mais com questão de switch, né? Você não vai pegar aquele switch, colocar lá no rack, configurar, espetar os cabos de rede. Não, gente, acabou. Não tem mais isso. Partiu para a nuvem, não tem mais isso, tá? Simplesmente você cria uma rede virtual aí, em 5 minutos você cria uma rede virtual. E tudo se começa pela rede, tá? Ficou bem mais prático. Você cria a rede virtual, cria subnets e de lá você determina em qual subnet ou qual VNet aquela aplicação ou a máquina virtual irá se comunicar a partir dali. Perfeito? A Virtual Private Network Gateway, né, é usado para enviar tráfego criptografado entre o Azure Virtual Network, que é a VNet, e um ambiente on-premise através da internet pública, né? O ambiente on-premise aqui que a gente cita, gente, é um ambiente local, é um data center local que muitas empresas ainda detêm, né? Então tem lá um monte de servidores, diversos racks com várias suítes e várias VMs, várias máquinas lá físicas, tá? Esse é o ambiente on-premise, tá? Que ele cita tanto. Então nesse caso, para fazer com que uma rede virtual VNet no Azure se comunique com o ambiente local dentro da empresa, a gente usa o Virtual Private Network Gateway VPN, justamente para fazer essa comunicação. É super simples de se fazer, tá? Não é nada complicado. A parte do Azure também facilita muito isso, tá, gente? É simples demais configurar uma VPN no Azure. E aqui, por último, mais parrudo, robusto mesmo, é o Azure Express Route. Ele estende o on-premises, né, a rede on-premises, dentro do Azure através de uma conexão privada e facilitada para prover a conectividade. Então, imagine só, é um cabo que eu coloco lá no Azure, lá no data center do Azure, diretamente no meu data center. Então, tem uma comunicação privada aí. Eu não passo pela internet, eu não passo nada que é público. É uma comunicação ponto a ponto mesmo, gente. Isso aqui também é outra coisa fantástica, mas tem seu preço. O Azure Express Route é muito caro, não são todas as empresas que utilizam. Geralmente instituições financeiras utilizam bastante, porque eles têm que ter o máximo de CLA disponível possível, né? Eles têm que manter todo tipo de serviço disponível o tempo todo, né? O mercado financeiro. Mas fora essa categoria, dificilmente outro lugar vai utilizar, tá? É muito caro. E aqui o serviço de armazenamento, né? Container Storage Blob. O blob significa o quê? É Binary Large Object, ou seja, objetos grandes que ele pode estar armazenando. Então, ele é otimizado para armazenar e montar uma estrutura de dados massivo, como texto ou dado binário. Eu vou dar um exemplo aqui que surgiu bastante sobre o blob, stream de vídeo e de áudio. Como hoje é possível isso? Porque uma das vantagens do storage, o container storage do blob, é que você acessa o conteúdo via navegador. Ele gera um URL para cada conteúdo que você coloca lá no blob. Lá no blob, cada conteúdo vai ter o seu endereço individualmente. Então, quando surgiu a questão do blob, esse serviço de nuvem, as empresas de streaming começaram a projetar, a desenvolver serviço onde eles colocam os filmes lá dentro, os filmes, as músicas, eles alocam tudo lá dentro no blob, eles pegam aquela URL que o blob gerou e colocam no seu código no site. Por exemplo, eu tenho lá Rambo 3, aí tem um link lá do Rambo 3 do blob. Quando a pessoa clica lá no Rambo 3, ele vai estar acessando lá o blob, o filme, onde aquele filme vai ser reproduzido no seu navegador. Então, por isso que surgiu muito essa questão de streaming. Hoje em dia você pode ver diversos streaming de HBO, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime e assim por diante, tá? Graças a esse tipo de solução. E detalhe, você pode até armazenar de forma ilimitada. Diz que tem uma limitação no blob, não é? Mas a documentação, pelo que eu vi, era 127 petabytes que você poderia estar armazenando lá. Não tem limite, mas uma documentação mostrou que o limite
do Blob era de 127 petabytes. Então, assim, é bastante coisa que você pode estar armazenando. Junto a isso também, você tem um disk storage, onde os discos das máquinas virtuais, aplicações e outros serviços são acessados e usados, né? Eles têm um armazenamento específico só para HD de máquinas virtuais. E o Azure Files, né? Ele é configurado para alta disponibilidade através de serviços de compartilhamento de rede, que pode ser acessado usando o padrão do servidor, né? O padrão que é o Service Message Block, que é o famoso SMB, é o protocolo, tá? Esse SMB ele roda na porta 445. Então aqui, digamos, para quem, não sei se tiveram experiência, para quem usava com uma máquina, como é que eu compartilho, um exemplo, a impressora. Como é que eu compartilho a impressora na rede? A impressora está instalada num computador e você compartilha essa impressora. Como é que você tem acesso a ela? Aí você vai dar um // o nome do computador e impressora. Isso aqui é a mesma coisa, gente, só que ele está na internet, na nuvem, está lá no Azure. Então você cria lá suas pastas e automaticamente ele gera um scriptzinho que você consegue mapear isso para o seu computador. Então a partir daí você pode dar o // e o caminho que ele vai dar lá para você acessa esse conteúdo. Então isso funciona em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde é que você esteja, você consegue dar o // e o nome do seu arquivo você consegue acessar, tá? É muito bom mesmo, foge muito, acaba saindo daquela limitação local, né? Então, aqui se tratando das camadas de armazenamento, né, o Azure Storage Access Tiers, então temos 3 tipos de camadas. Temos a camada hot, né, o que ele quer dizer aqui? É otimizado para armazenar dados que são acessados com muita frequência, ou seja, a todo tempo eu estou acessando aquela informação, aquele dado, eu estou abrindo uns arquivos a todo momento. O cool, que é otimizado para armazenar dados que são acessados com baixa frequência, né, e são armazenados por um período de 30 dias, ou seja, eu não tenho tanto uso nessa camada aqui, são os arquivos que esporadicamente eu vou estar abrindo, vou estar utilizando, como por exemplo um arquivo de backup, né, vira e mexe eu vou acabar acessando isso aí, tá? Não é sempre. E o archive, que é otimizado para armazenar dados que raramente são acessados e são armazenados por mais de 180 dias, né? Que não são acessados por mais de 180 dias, com uma flexibilidade de latência solicitada. Então, nesse caso é muito bom, aí sim, né? Esse caso é muito bom para armazenar um exemplo aqui. Arquivos de antigos funcionários. Tem empresa lá que tem um monte de informações de funcionários antigos e ela tem que armazenar aquilo. E, porventura, se ela precisar acessar essa informação, ela usa esse tipo de camada. Beleza? Aqui abaixo ele está falando aqui que você pode alterar entre esses acessos de camada a qualquer tempo. Digamos que você, eu fiz o call, mas eu acesso com muita frequência. Você pode mudar para hot. Ou do archive também para call, ou do hot para archive e assim por diante a qualquer momento, tá? Não tem essa limitação. E aqui os serviços de banco de dados, né, que o Azure oferece. O primeiro dele é o Azure Cosmos Database, né? Ele é um banco de dados globalmente distribuído, né? Ele é totalmente elástico, né? Independente, né? Oferece escala através de armazenamento. O que acontece com esse cara? É um banco que você acessa de qualquer lugar, realmente, tá? Se você armazena uma informação aqui no Brasil, ele já tá disponível lá na Alemanha, por exemplo assim, tá? É um serviço caro também, muito caro, porque ele oferece esse tipo de facilidade, tanto que quando você acessa esse cara de qualquer lugar no mundo, a vantagem é o acesso rápido, né? Você não tem tanta latência assim para acessar uma informação, tá? É diferente quando eu tenho um Azure Database e esse Azure está aqui no Brasil e eu tenho que acessar uma informação lá da Alemanha, tá? Aí eu vou ter uma latência, né? Da Alemanha até o Brasil, para passar por todos os níveis de roteamento, aí eu vou ter uma latência. Já no Azure Cosmos DB, eu tenho isso disponível a todo momento. Uma latência baixíssima, mas é caro. O Azure SQL Database, né, detalhe, tá? O Azure Cosmos DB é uma estrutura de banco de dados não relacional, tá? Diferente do Azure SQL Database, é um banco de dados relacional, né? Aqui ele faz uma brincadeira, Database as a Service, mas não existe esse termo, tá? É só para quebrar o gelo aqui, que é baseado na última versão do Microsoft SQL Server. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver um SQL Server funcionando.
Esse SQL Server é um serviço muito antigo, bem tradicional da Microsoft, tá? Ele surgiu lá nos meados 2000, SQL Server 2000, e vem aí cada sua edição melhorando cada vez mais. Então, as vantagens de se ter um Azure SQL Database na nuvem é porque você sempre vai ter a última versão do SQL Database. Se não me engano, está na versão 2019. Não, está na versão 2022. Quando sair a versão 2024, automaticamente você vai ter já a versão no seu SQL Database, no Azure. Então, você não se preocupa com as versões. Você sempre vai estar na última versão. Da mesma forma, o Azure Database for MySQL é um banco de dados voltado para Linux, tá? MySQL é o famoso banco de dados de Linux. Assim como o SQL Database é para Microsoft Windows, o MySQL ele é voltado para Linux e também ele é totalmente gerenciado no serviço para desenvolvimento de aplicativos. E o Azure Database for PostgreSQL, da mesma forma que o MySQL, voltado para Linux, o sistema operacional Linux, ele é um database relacional e é um serviço baseado em OpenSUSE PostgreSQL Database Engine, né? Então ele tanto o MySQL como o PostgreSQL, eles são gratuitos, mas eles oferecem estrutura robusta dentro do Azure. O Azure SQL Management Instance, né, na verdade, ele faz a parte de gerenciamento, né, do banco de dados. Como ele está descrevendo aqui, o Azure SQL Managed Instance permite existir um SQL customizado, né, que você simplesmente clica e solta, né, do seu ambiente on-premise para a nuvem, né, com o mínimo de aplicação e alterações no banco de dados. Isso aqui é mais para ajudar pessoas que estão migrando do seu on-premise para a nuvem. Então, ele não quer ter muita alteração no seu código, no que já existe lá no seu servidor SQL, ele simplesmente adota esse serviço, né, do Managed Instance e migra, clicando e arrastando para a nuvem, e de lá ele vai verificar como é que está a estrutura e não vai solicitar nenhuma alteração, nenhuma ou mínima possível, tá? Só por questão de adaptação, mas é coisa muito pequena, é muito indicado para migrações de banco de dados. Ele é totalmente gerenciado, tá, na plataforma como serviço, né, plataforma as a service. Ele preserva toda a plataforma as a service, a capacidade de plataforma as a service, né, o PaaS, como atualização automática, versionamento de updates, backups automáticos e alta disponibilidade, tá? E existe a troca de licenças, né, que pode ser discutida, né, com a SQL Managed usando Azure Hybrid Benefit. O que acontece com esse último item aqui? Tem muitas empresas que antigamente elas compraram o SQL Server, né, digamos 2005, 2008, 2012, e elas têm licença disso. Só que quando elas migram para a nuvem, em respeito a eles, né, a Microsoft acaba permitindo que eles reutilizem essa licença dentro do SQL no Azure. Dessa forma, eles conseguem reutilizar, não forçando eles a comprar uma nova licença, né? Porque seria também assim, seria muito injusto da parte da Microsoft fazer isso, porque licença de SQL Server, gente, é muito caro, é caríssimo. Então, eles reaproveitam esses benefícios aí do Azure Hybrid Benefit. Isso aqui é até melhor, porque oferece até desconto na compra, tá? Quando você provê um serviço e utiliza Azure Hybrid Benefit, você ganha desconto na aquisição do provisionamento do serviço. E o Azure Marketplace, né? O Azure Marketplace permite customizar, a procura customizada, na verdade, né? Tentar comprar ou provisionar aplicação e serviços com alguns serviços com serviços de provido, né, de outras empresas, né? Com toda a certificação que é rodada no Azure, ou seja, é como se fosse a loja do Azure, tá? O Marketplace. Lá você procura qualquer tipo de serviço mesmo, são homologados pela Microsoft, tá? Para serem vendidos e oferecidos ali. A plataforma de container de OpenSUSE, né? Máquinas virtuais com database, com imagem de banco de dados. Aplicações são construídas no ambiente de software, né? E ferramentas de desenvolvimento e muito mais, são mais de 10 mil listagens, né? Então lá tem bastante coisa, tá? Você pode escolher a roda realmente, qualquer tipo de serviço lá tem no Azure Marketplace. Alguns gratuitos não digam, né? Mas cada um tem seu preço lá já pré-estabelecidos. Beleza, gente? E aqui a gente finaliza o módulo 2. Agradeço a atenção de vocês aí e até a próxima no módulo 3, beleza? Abraços aí, tchau!